Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 4, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como. Então ela fala que ela está impaciente porque Jesus não falava nada com ela. Ela estava sofrendo pouco e ele queria ainda mais testar mais ainda a paciência dela. E aí como que ele fazia como que ela descreve isso? Ele vinha e dizia assim: minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Então ele vinha, falava alguma coisa para ela e saía, e não deixava ela falar nada. Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes: teu ardente amor, tuas ânsias são como consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? Parecia-me que tinha vontade de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Depois, esta manhã, tendo posto o confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessarem, tanto você como o confessor, em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, pelo menos em parte, para livrar o mundo, pelo menos em parte. Caso contrário, não encontrar qualquer apoio escora, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então a Luísa estava privada dele, né? Ela estava, vamos tentar imaginar a situação. Ela estava privada dele, ela não estava sofrendo as dores, né? Estava sofrendo pouco. Ele fazia silêncio e ele vinha continuamente só falar para ela, falava alguma coisa para ela, fazia alguma declaração para ela e sumia. Isso para ela era o maior sofrimento. O sofrimento para ela, que amava tanto, não era sentir as dores da paixão, a crucificação. Na verdade, ela ansiava por isso. Todos os dias ela queria viver crucificada, queria viver sofrendo dores. Tanto que nos outros capítulos, nos outros trechos para trás, ela não queria obedecer o confessor em se livrar das dores, ela queria continuar sofrendo petrificada. Porque assim ela sentia Jesus perto dela. E do jeito que ela estava aqui, ela não sentia. Ele ia e sumia. E era uma tortura para ela, porque ele só vinha, falava alguma coisa e sumia. Não tinha tempo nem dela responder. E assim, aí ele fala, né, que a alma vítima é um suporte que segura a justiça divina, que aplaca a justiça divina. E esse estado que ela estava de ansiar por ele,
dele estar perto dela, era o mais, assim, eu imagino que seja mais agradável a ele, porque as ânsias de amor dela consolavam o coração dele. Então, e ele fala para ela que o maior sofrimento que ele pode dar para uma alma é a privação dele. Então, mais do que a crucificação. O sofrimento, na verdade, da crucificação, ela queria, porque ela era vítima, ela tinha esse ofício de sofrer para livrar o mundo dos castigos. E aí ela vê Nossa Senhora chorando. Gente, eu imagino a cena. Nossa Senhora chorando e quase discutindo com Jesus para livrar o mundo dos castigos. Eu imagino que Nossa Senhora agora, nesse momento, deve chorar. Porque a gente sente, né, que está chegando o tempo que a igreja já está sendo muito perseguida, mas a gente vê que a igreja está caminhando cada dia mais próximo para chegar na paixão, para a gente chegar na grande tribulação. E Nossa Senhora fica chorando pelos seus filhos. Eu acho que Nossa Senhora chora mais ainda, é porque assim, ela vê que mesmo com os castigos, porque Jesus fala que os castigos são pra gente, para salvar nossa alma, né? Que ele usa, quando ele castiga, ele ama muito. Deus é só amor, Deus não tem outra coisa, ele é amor, ele é o puro amor. E quando ele nos castiga é para salvar nossa alma. E eu acho que o que deixa a Nossa Senhora mais triste é porque ela já avisou tantas vezes, quanto ela chora para trazer esses filhos para ela, para converter todos, para salvar todos. Tantas mensagens que Nossa Senhora já deixou para a gente. O Padre Gobi tem um livro imenso, eu nunca consegui ler tudo, mas é só Nossa Senhora falando, né? As aparições de Medjugorje, tanta mensagem Nossa Senhora implorando a nossa conversão, a oração, a penitência, a mortificação. E a gente parece que tá surdo, parece que o mundo tá assim anestesiado, que as pessoas não acreditam, muitos não acreditam. Assim, teve um dia que eu fiquei tão impressionada que eu tava falando com uma pessoa sobre o milagre do sol lá em Fátima. Para mim é uma coisa assim tão extraordinária o milagre do sol e assim tão claro que é uma intervenção, que é divino e tudo. E a mensagem de Fátima ela apela tanto para a gente, a conversão, a oração, a penitência. E aí a pessoa ficou zombando do milagre do sol. Gente, aquilo me deu uma tristeza tão grande no coração. A pessoa falou assim: lá vem ela com os milagres. Porque às vezes a gente tenta convencer a pessoa, porque a gente vê a pessoa cega, né? A gente vê aquele irmão que não acredita em Deus. E aí a gente tenta mostrar, né, assim, as provas, né, de que Deus existe. Para mim, ele não precisa provar nada. Eu creio, eu tenho a fé que ele existe mesmo, que ele ama a gente, que ele nos criou tudo. Mas para algumas pessoas ele deixa eu acredito que ele deixa essas provas para aqueles, né, que tem essa dúvida ainda. É pura misericórdia Deus fazer esses milagres, deixar essas provas, como por exemplo as provas, os milagres eucarísticos, né? Jesus não precisava disso. Ele já deu todas as provas de amor para a gente, todas as provas, mas ele ainda insiste, por pura misericórdia, nos mostrar que é ele realmente que está na Eucaristia. E aí eu falando dos milagres, eu já tinha falado para essa pessoa dos milagres eucarísticos, né? E aí quando eu falei de novo, lá vem ela com os milagres. Nossa, mas isso me doeu tanto, porque eu pensei assim, que a pessoa ia se convencer, né, com ouvindo essas histórias, mas não.
Parece que quanto mais assim a pessoa fica muito fechada e nada chega um momento que parece que nada toca o coração da pessoa. O coração tá tão duro, tão fechado. E é só por Deus mesmo para a pessoa abrir o coração. Realmente, a conversão de uma pessoa é uma graça divina. E aí Nossa Senhora pede, implora, Nossa Senhora chora, Nossa Senhora fala tanto com tantas pessoas. Ela tá com a gente o tempo todo. O anjo da guarda tá com a gente o tempo todo, com todos, nos alertando, nos mostrando. E o nosso coração não se abre. Assim, é triste, né, a gente olhar para a situação assim, para a humanidade desse jeito, sem Deus, cega. Eu falo por mim antes de encontrar Deus, né, como eu era. Eu via as coisas, assim, as mensagens de Nossa Senhora, às vezes achava bonito, mas aquilo não me tocava profundamente. E aí o que fez, né? O que aconteceu para naquele momento que eu vi uma pregação de um padre, do Frei Gilson, me fazer mudar totalmente a minha visão e tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer um ato de vontade, né? Eu vou começar a rezar. O que tocou, né? Por quê? Com certeza absoluta é uma graça de Deus que eu recebi, de conseguir, né, acreditar naquela hora, aquela palavra tocar meu coração e eu enxergar a verdade. E aí eu venho, né, Deus vai me mostrando como isso acontece, como que ele derrama essa graça, né, da conversão nos corações. É tudo graça. Nós por nós mesmos não temos condições de fazer esse encontro com Deus. Ele nos fez, nos capacitou, colocou na nossa alma a capacidade de encontrá-lo. Todos temos. Mas quando a gente ainda está no pecado, a nossa alma fica cega. É uma sombra, uma nuvem muito obscura que fica em cima, assim, é como se a graça de Deus, a luz de Deus fosse o sol e tem uma nuvem muito densa. E aí não vê a luz, a gente não consegue enxergar essa luz. E para enxergar a gente precisa de uma intervenção divina. E o que faz essas graças descerem para a terra é a nossa oração. A oração de quem já encontrou com Deus. A oração dos justos. Essas orações, a vida dos justos, o amor dos justos, os atos, faz com que Deus derrame muitas graças na terra. E aí as conversões acontecem. É por isso que Jesus fala para Santa Faustina assim, ela um dia lá chorando, ela estava chorando justamente por isso, porque ela via o mundo incrédulo, as pessoas que não amavam Jesus, e ela amava tanto, e ela queria que todos amassem como ela amava, que todos encontrassem com ele, né? Que todos vivessem isso que ela vive, que todos adorassem, glorificassem, louvassem ele. Que todos voltassem, né? Porque a gente, quando a gente tem Jesus no coração, que a gente vive com ele, a gente sabe a dor que ele sente pela perda das almas. Que ele quer todos com ele. Todos os filhos com ele. Então a gente quer porque ele quer. A gente ama todos porque ele ama. É com o amor dele que a gente ama. E aí ela estava chorando. E ele falou, não chora, suas lágrimas me ferem. Esse texto que você reza, que eu te ensinei, aproxima muitos pecadores de mim. Então não precisa chorar. Então a gente tem que ouvir essa palavra de Jesus que ele falou para ela.
Se a gente parar para ficar vendo, se a gente ficar refletindo, né? O que o irmão, a forma como o mundo está vivendo, olhando para o mundo, vendo o que está acontecendo, a gente chora muito. Se a gente começar a pensar na dor que Jesus sente pelo que o irmão está fazendo, pelos pecados, se a gente ficar analisando, agora eu vou passar o dia analisando o que está acontecendo no mundo e eu quero chorar com Jesus o que ele chora pela humanidade. A gente passa o dia inteiro chorando. Vendo, né, analisando, vou ver o jornal para ver o que está acontecendo, porque eu quero chorar junto com Jesus. Aí você vai passar o dia inteiro chorando. E sendo que, assim, né, às vezes, tem muitas vezes que a gente acaba vendo alguma coisa, mas não é isso que Deus quer da gente. O que nós podemos fazer? Vamos ser bem práticos. O que eu posso fazer hoje para levar milhões de almas para Deus? Para que Ele derrame milhões de graças na humanidade, para que milhões de corações possam ser transformados. É eu amar. Eu amar. Orar por eles. Rezar junto com Jesus. Fazer o que Ele faz. Unir meus atos aos atos dele. E fazer o que Ele faz. Jesus está no Santíssimo Sacramento, trabalhando, rezando ao Pai, implorando ao Pai, se sacrificando, se doando todos os dias, todos os segundos, pela salvação das almas. Então eu vou unir a minha vida, os meus atos, com os atos que Ele está praticando agora. Ele está vivo, Ele está aqui na Terra. Ele não morreu há 2000 e poucos anos e foi embora e nos deixou aqui. Não, Ele está aqui, no sacrário, vivo, fazendo a mesma coisa que Ele fazia quando esteve aqui em carne mortal, em vida mortal. Então eu vou fazer o quê? Na prática, o que eu posso fazer para te ajudar, Pai? Entrar na vontade divina, morrer para mim mesmo, entrar no seu coração e trabalhar junto com o Senhor, fazer tudo o que o Senhor faz, deixar a sua vontade reinar, unir os meus atos aos teus e trabalhar junto com o Senhor pela salvação das almas. Isso que eu posso fazer é o que Deus quer da gente. Oração, desapego de nós mesmos e trabalhar junto com Ele. Aí ele fala para Nossa Senhora, né? Aí Nossa Senhora estava chorando, discutindo com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele se mostrava relutante, porque ele sempre fala para Luísa que o castigo é necessário para a gente voltar, para a gente enxergar a verdade. Aí esses dias eu vejo essas mudanças nas pessoas que estão à minha volta, em relação a Deus, em relação a enxergar a verdade. Eu vejo nos grupos de WhatsApp, por exemplo, grupos de amigos que eu nunca tinha visto falar, né? Eu nunca tinha visto esses amigos tocarem no nome de Deus, esses amigos demonstrar qualquer fé, qualquer ato de fé, eu não via. E ultimamente eu vejo, e eu fico assim impressionada com a pessoa colocando bom dia e colocando uma mensagem, uma oração no grupo. Eu acho lindo, eu fico impressionada. Aí eu falo realmente, o sofrimento nos coloca no eixo, no nosso centro, né? A gente se volta para Deus, para o que é mais importante, a gente consegue acessar essa verdade, né, que está dentro de nós. A gente consegue entrar lá no castelo, na alma, e enxergar de onde eu vim, que eu tenho um Pai, que eu tenho um Criador, por causa do sofrimento que a gente está passando já, né, já desde o início do ano, que está esse sofrimento com a pandemia. E esse sofrimento vai só aumentar. Aí então Jesus fala eu estava relutante,
mas só para agradar a mãe dele. Aí, assim, é o que a gente fala, né? Que Jesus sempre ouve a mãe dele. Só para agradar a mãe dele, aí ele colocou a Luísa para sofrer. Porque o sofrimento dela segura muito os castigos. Não só o dela. Aí ele falou que minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessarem tanto você como o confessor em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, pelo menos em parte. Caso contrário, não encontrar qualquer apoio, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Então, tudo que vai acontecer ainda, tudo que está acontecendo na Terra, na humanidade, todos os castigos que virão, em parte foram poupados por causa das nossas orações, por causa dos sofrimentos. Tudo que a gente sofre na divina vontade, a gente oferece a Jesus, sofre por amor a Ele, sofre junto com Ele, oferece ao Pai todos esses sofrimentos, todos os nossos atos. Isso aplaca a justiça divina e diminui um pouco os castigos. Então, quando a gente olha e vê que a situação está difícil, tem muita coisa acontecendo no mundo, poderia estar muito pior, muito pior. Na época da Luísa, ela estava na guerra, né? Era na época da guerra. Com certeza, muita coisa foi... A população, a humanidade foi muito poupada por causa do estado dela de vítima. E no mundo sempre tem alguém que sofre por amor a Deus, que consola o coração dele, esse coração triste que tanto sofre, esse coração que recebe tanta ingratidão das pessoas, tanta ofensa. E sempre tem as pessoas que estão aqui sofrendo, que aceitam sofrer tudo por amor, como ele sofreu. E isso é um suporte, um apoio para ele não derramar toda a ira na terra, para ser, um pouco poupado. E o que a gente tem que fazer não é se desesperar pensando assim, nossa, vai vir uma grande tribulação e eu vou rogar a Deus e vou fazer para não ter isso, para não ter nada, para o mundo ser poupado de tudo. Isso não vai acontecer. Isso nem Nossa Senhora, Jesus fala que para agradar a mãe dele, ele poupou um pouco, mas não tudo. Não tudo. Ela também tem essa consciência que ele não poupa tudo. Então, o que a gente tem que pedir é que esses castigos, todo esse sofrimento que a gente vai passar, que a gente está passando, que ele seja eficaz para as almas se converterem, para a salvação das almas. A gente tem que rogar para que tudo que vai acontecer, que já está acontecendo, que vai acontecer, que muitos corações sejam transformados, que todos se salvem, e rezar muito, 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 muito. Rezar continuamente. Rezar não é só rezar o terço, o rosário, orações vocais. 24 horas eu posso estar em oração, porque a oração é o que parte do coração, é a conversa com Deus. Então, em todos os momentos do meu dia, eu posso estar em oração. Eu posso estar trabalhando, e antes do trabalho, por exemplo, antes de começar a fazer uma atividade, eu oferecer todos os meus atos para Deus, tudo. E eu disser, por exemplo, se eu disser assim, Pai, eu beijo as tuas mãos, eu entrego todos os meus atos para ti. E cada movimento das minhas mãos será 1 milhão de atos de amor por ti. Então quer dizer que quando eu estou digitando, que minhas mãos estão se movendo, cada vez que eu movo as minhas mãos, eu estou declarando 1 milhão de vezes que eu te amo. Então, Deus não esquece disso.
Aí você vai estar trabalhando, às vezes você não vai estar com a consciência, não vai estar conseguindo rezar, falar com Deus e trabalhar, porque às vezes o trabalho não te permite, né, pensar em outra coisa. Mas você já ofereceu os seus atos naquele momento. Deus está recebendo. O que você fala é o que acontece. É o que acontece. Por exemplo, uma pessoa que a santidade é para todos. Então vamos pensar numa pessoa que tem um trabalho que ela precisa se concentrar totalmente focado naquele trabalho, que ela usa a mente, né? Vamos supor um controlador de voo, né? Aí a gente pensa, ele não tem tempo de rezar enquanto está fazendo o trabalho dele. Ele tem que estar ali focado o tempo todo. Mas se antes de trabalhar, ele ofereceu tudo aquilo que ele vai viver para Deus, antes de começar, e ele fala, tudo que eu fizer, todos os pensamentos, tudo que eu fizer agora, é um ato de amor que eu ofereço para ti, meu Pai. Tudo. Então, tudo que eu fizer vai ser para aliviar seu sofrimento, para te adorar, para te amar. É um hino de louvor. Todo o movimento das minhas mãos, dos meus olhos, os meus batimentos cardíacos, tudo eu ofereço para te louvar. Os batimentos cardíacos do meu coração, cada um deles é um pedido de súplica. É uma súplica. É um pedido de conversão. Tudo que eu fizer hoje vai ser para implorar por cada conversão. E aí tem a oração que a gente faz, a oração diante do Santíssimo Sacramento, que fala justamente isso, que é uma oração que Jesus fala que saiu do coração dele, essa oração. E aí lá fala assim, eu uno os meus atos aos teus, tudo o que faremos hoje servirá para aliviar a sua dor, para buscar, para implorar por cada conversão, não importa o quão difícil e desesperada que ela possa ser. Então, se eu fizer essa oração no início do dia, e eu fiz essa oração com o coração, Jesus vai estar fazendo tudo junto comigo. Então, mesmo que eu não na hora que eu estiver fazendo, eu não esteja ali tão consciente da presença dele, eu não posso parar para falar com ele, né, para rezar. Mas inconsciente eu tenho aquela certeza que ele está ali. Aquela certeza no meu coração sempre vai ter. Mesmo que eu esteja concentrada no trabalho, eu tenho aquela certeza que eu estou trabalhando, eu estou dentro do coração de Jesus trabalhando. E aí, enquanto eu estou fazendo meu trabalho, igual o exemplo do controlador de voo, ele não vai conseguir parar para fazer uma prece. Mas o trabalho dele já é uma prece, porque ele desejou que fosse. Antes de começar o trabalho, ele falou. Então, às vezes, por exemplo, eu estou cuidando dos meus filhos. Então, ali eu tô com meu filho, brincando com ele. Eu não posso, às vezes, parar para ficar meditando, pensando em outra coisa, porque eu tô ali concentrada com ele. E é isso que Deus quer, que eu esteja mesmo com ele. Essa é a vontade de Deus, eu fazer meu ofício de mãe. Mas antes de começar a brincar com ele, antes de começar a minha jornada lá de mãe com ele, eu ofereci todos os meus atos. Aí, nesse caso de cuidar do filho, eu posso oferecer várias coisas. Eu posso falar assim, pai, eu vou cuidar do meu filho e eu quero que o Senhor receba todo o carinho que eu vou fazer nele, como sendo para o Senhor. É o menino Jesus que está na minha frente. Eu vou brincar com o Senhor agora. Nós vamos brincar. Eu vou cuidar do Senhor. Eu vou fazer carinho no Senhor. Eu vou te abraçar através do meu filho. Eu vou cuidar dele, vou dar banho nele, vou trocar a fraldinha dele, vou dar comida para ele. Se for uma mãe que amamenta, mais lindo ainda. É um ato lindo de amor que eu posso oferecer para Deus. Oferecer esse ato de amamentar como se eu estivesse amamentando o menino Jesus. E Deus vai aceitar o seu ato como se estivesse sendo feito para ele mesmo. E lembrando que Deus habita em todas as crianças, em todas as pessoas, né? Então, se eu faço pensando que eu estou fazendo para Deus, e ele já falou isso na Bíblia, né? Que quando faz isso a um dos meus
pequenos, a um dos meus filhos, é a mim que faz. Então, se eu faço pensando que eu estou fazendo para Deus, Ele vai aceitar. E aquilo é uma oração. Esse ato de cuidar do seu filho, pensando que você faz isso por Deus, por amor a Deus, é uma linda oração. É uma oração viva, que você está doando amor ali naquele ato. E uma oração que salva, uma oração que converte muitos corações, uma oração que vai consolar o coração de Deus, vai aplacar a justiça, vai reparar muitos pecados, vai reparar a ingratidão do ser humano. E quando a gente repara a ingratidão, a gente reza por todos, a gente repara por todos. A ingratidão nos faz indignos de receber as graças. Como se fosse assim, se ninguém, vamos pensar numa situação hipotética, ninguém na face da terra está rezando, ninguém agradecendo, ninguém reparando Jesus, ninguém amando, ninguém. Pensa se Deus ia derramar graças na terra. Porque ele ia olhar para cá, não ia ter ninguém pedindo nada, ninguém rezando, pedindo conversão de ninguém. Nenhum ser humano, todo mundo no seu mundinho, ninguém crê em Deus. Ninguém. As graças vão ficar lá presas, porque não tem ninguém pedindo, não tem ninguém amando a Deus, consolando o coração dele. Todo mundo só pecando, ninguém reparando, ninguém. As graças ficam lá. Deus não derrama. Aí agora não, no outro cenário, que é o que realmente acontece, graças a Deus. Tem muita gente pecando, mas graças a Deus tem muita gente rezando, muita gente em estado de graça. Muitos estão vivendo na divina vontade, estão ainda caminhando mais, aprofundando mais ainda, buscando a santidade. Então essas pessoas rezam em nome de todos os que estão pecando. Mesmo o que está pecando não reza, mas tem as pessoas justas, tem os que estão em estado de graça, que pedem não só por elas, às vezes nem por elas pedem por todos. E aí, por causa dessa oração, dessa pessoa que está pedindo por todos, que reza em nome de todos, e aí o Filho da Divina Vontade entra na vontade divina e reza em nome de todos, as graças vêm para todos, por causa da oração dessa pessoa. Então, por isso a importância da nossa oração. E não só a oração, quando a gente pede só pra gente, né, a nossa conversão, se eu ficar só rezando, Pai, eu quero me converter, eu quero ser santa e pedir rezar só por isso. Não é essa a oração que mais agrada a Deus. A oração que mais agrada a Deus é a oração que eu peço por todos, que eu abro mão de mim mesma, que eu desapego de mim mesma. Por quê? Eu me desapegando de mim mesma, vivendo na divina vontade, Deus sabe o que é necessário para mim. Eu não preciso nem pedir para mim. Ele sabe o que eu preciso. Eu moro na casa dele. Eu sou, né, a filha pródiga que voltou a morar na casa do pai. Então, tudo que é dele é meu. É o que ele falou pro irmão mais velho, né? Filho, você mora comigo. Tudo que eu tenho é seu. Eu não preciso fazer festa, te dar festa e isso tudo, porque você já está aqui. Tudo é seu. Então, ele até esqueci que eu ia falar. Perdi o pensamento. Me ajuda, Senhor. O filho que está na casa não precisa. Perdi totalmente o que eu ia falar. Não lembro. Acho que não era para falar, não.
Então é isso. A importância da gente fazer a oração é a oração em nome de todos. Pedir por todos. Pedir por aquele filho que está fora da casa. Porque a gente já tem tudo, é isso que eu estava pensando. Nós já temos tudo, nós não precisamos pedir para nós, o Filho da Divina Vontade, que já mora na casa do Pai. Não precisa pedir nada, porque o Pai me dá exatamente o que eu preciso, na medida que eu preciso. Então eu entro na casa do Pai, morando com Ele, dentro do coração dele, e vou pedir pelo que está lá fora, o que ainda está perdido, o que ainda está lá no mundo, né, perdido, para que ele volte. Porque o filho pródigo, eu estive um dia lá fora e voltei por causa da oração dos meus irmãos. Se eu hoje estou na casa do Pai, é por causa da oração dos meus irmãos, que rezaram por mim, que imploraram para que eu voltasse. E eu voltei. Agora eu estou aqui, tem muitos irmãos meus lá fora, que estão ainda achando que a felicidade é lá fora. Ainda tem muitos que ainda estão iludidos, totalmente iludidos, curtindo a vida, né? O que Deus deu, os bens terrenos, os passageiros. Ainda estão lá curtindo. Mas eles não. Eu preciso rezar para que eles enxerguem que na casa do Pai tem tudo. Que o filho pródigo chegou um momento que ele viu que ele estava passando fome e que na casa do pai dele tinha alimento, os empregados se alimentavam muito melhor do que o que ele estava comendo. Só que ele precisou enxergar isso. Ele precisou de uma luz para ver isso. E aí a gente está na casa do Pai rezando, pedindo, ajoelhada diante do Pai, porque a gente ama os nossos irmãos. Ajoelhada, implorando, Pai, faz com que meu irmãozinho veja que ele está comendo lixo, que ele não precisa, que aqui na nossa casa tem tudo que ele precisa para ser feliz, que ele possa voltar. Mostra para ele, coloca no coração dele que ele precisa voltar. Nós aqui na nossa casa fazemos isso o tempo todo, implorando amor, implorando para que meu irmão enxergue e volte a viver com a gente aqui. Que todos os filhos possam viver aqui na sua casa, na casa do Pai. E a gente faz isso porque nós amamos o nosso irmão com o mesmo amor que o nosso Pai ama. E a gente quer que o Pai fique alegre, porque quando o filho volta, ele faz festa. E a gente tem que se alegrar com ele, não é se comportar como a história do filho pródigo, que ele ficou com inveja, o irmão mais velho. Não, nós temos que ficar alegres junto com ele, abraçar o irmão que voltou junto com ele, fazer festa junto com ele. E aí é o que eu estava falando, né? Que imagina se no mundo não tivesse ninguém rezando, ninguém sofrendo por amor a Deus, ninguém amando a Deus, é como se não tivesse esse apoio. Aí Jesus fala aqui, caso contrário, se eu não encontrar qualquer apoio, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Então, seria muito pior os castigos se não tivesse ninguém aqui na terra sofrendo, amando a Deus, rezando, implorando para Ele poupar um pouco os castigos. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.